Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu queria falar sobre o amor de Deus que está em Cristo Jesus, pela sua igreja, um amor maior do que a morte. Quero falar das alianças, irmãos, que Deus tratou com a humanidade, exclusivamente com Israel, e depois com a igreja, as duas alianças e o que isso custou para o Pai ao dar a vida do Filho, por amor da sua igreja. Quero abordar todos essa história de amor de Cristo e a igreja no vídeo de hoje. Peço para vocês agora, no início do vídeo, verificar o sininho das notificações e conferir a inscrição do canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal ID. Vamos ao vídeo. Quero começar lendo, irmãos, o texto que está em Êxodo, no capítulo 24, os versos de 1 a 8, que foi quando Deus despojou Israel como noiva e firmou a sua aliança, a primeira aliança. Vamos lá, Êxodo 24, os versos de 1 a 8, diz assim: Disse também Deus a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab, e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem um povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: Tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, e segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Nesse momento, o povo de Israel entra em pacto, aliança de sangue, aspergida sobre o próprio povo de Israel e sobre o livro ao qual estava escrito os estatutos da aliança ao qual eles estavam se comprometendo com o Senhor. Irmãos, aqui foi firmada a primeira aliança, o primeiro casamento do Senhor, quando ele falou para o anjo do Senhor, o Logos de Deus, o seu próprio filho, desposar Israel. Aqui, irmãos, foi estabelecida a primeira aliança. Em Êxodo 32, já vai acontecer a transgressão dessa aliança por causa do povo de Israel, da dureza de coração deles. Em Êxodo 24, esse texto que a gente acabou de ler, o Senhor casa com o seu povo e institui uma aliança com o sangue. E logo em seguida, essa mesma aliança é desfeita, pois a sua esposa o trai com um bezerro de ouro. E é o texto que nós vamos ler agora em Êxodo 32. Eu vou ler primeiro o verso 1, depois os versos de 6 a 10. Vamos aos textos. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Versos 6 a 10. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés, lá no Monte Sinai, lá em cima: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, na primeira aliança, no pacto que eles fizeram, lá em Êxodo 24. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e diz: São estes
ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Nesse momento, Moisés começa a interceder pelo povo de Israel e pede até que o seu nome seja tirado do livro da vida por causa do povo. Fala com Deus, intercede pelo povo de Israel por causa desse povo de dura cerviz, mas mesmo assim, Deus estava aborrecido, porque logo em seguida, ao ter despojado o povo de Israel, na palavra dele pelo anjo do Senhor, em seguida, o povo o trai por causa da dureza do coração e da impaciência que tinha a respeito das coisas de Deus. Achavam que Moisés estava no monte, lá no Monte Sinai, no topo do monte, e não sabia mais o que tinha se sucedido com Moisés, porque já tardava 40 dias que ele estava lá em cima. E aí eles resolveram cercar Arão e mandar ele fazer um bezerro de ouro, e eles adoraram, sacrificaram e festejaram para poderem sair, continuarem andando pelo deserto, porque achavam que Moisés estava perdido. Deus, todo mundo conhece a história, manda colocar as leis nas tábuas, estava no livro na primeira aliança, mas por causa da dureza de coração desse povo, ele coloca em tábuas a lei ao qual eles tinham se comprometido em aliança com Deus. Tábuas de pedra, mostrando a dureza de coração do povo de Israel. Mais na frente, e isso, Deus ele fica aturando, irmãos, essa traição do povo de Israel, das 12 tribos unidas ainda, debaixo do nariz dele. E as coisas só vão acontecer, a carta de divórcio, a separação dos reinos, mais adiante, no tempo de Salomão para Roboão. Todo mundo que conhece as duas casas de Israel conhece a história. Os profetas profetizam para a casa de Israel, para a casa de Judá, e Deus assim faz, dá a carta de divórcio para a prostituta Israel. Ele chama de prostituta porque toda a idolatria do povo de Israel e toda a idolatria do povo de Deus é encarado pelo Senhor como uma prostituição, adultério, porneia. Em Apocalipse, quando Cristo escreve as cartas, dá para João escrever as cartas às 7 igrejas, numa delas ele fala que o pecado da idolatria é comparado à prostituição. Quando você entra lá no grego, a palavra idolatria, ela tem o sentido de porneia, o sentido de relação sexual ilícita. E Deus acha, ele pensa, ele age de maneira cruel quando ele é tirado do primeiro lugar da sua vida. E assim ele faz com o povo de Israel, quando ele divide os reinos e dá carta de divórcio para a casa de Israel, para as 10 tribos, e depois dá também carta de divórcio para Judá. Eu vou explicar isso tudinho no decorrer do texto. Deus, o Senhor, que deu a lei para Moisés, através da palavra do Senhor, que é o seu Logos, o seu Filho, ainda não encarnado, mas em forma de anjo do Senhor, ele entrega as leis para Moisés, e dentro das leis estão relacionados leis que falam a respeito de adultério, de traição, relações sexuais ilícitas. Vamos aos textos. Pela lei que o próprio Senhor Deus deu a Moisés, em Deuteronômio 24, a esposa que foi repudiada com carta de divórcio jamais poderia voltar ao primeiro marido, pois era abominação para o Senhor. Esta lei, irmãos, Deus deu a Moisés. E como Deus encara o relacionamento dele com a humanidade, com os homens, em específico aqui nesse caso, a nação de Israel, ele encara como, a aliança que ele fez, ele encara como um matrimônio, um casamento. Essa lei vigoraria para o povo de Israel também a respeito do Senhor. O Senhor era o marido, Israel, a sua esposa. A sua esposa o traiu.
adulterou com outros deuses, com falsos deuses. A gente vai ler os textos mais na frente, mas eu estou adiantando o contexto para vocês entenderem como vai vigorar essa lei para o povo de Israel. O povo de Israel, o Deus, ele cria a lei e ele não vai infligir essa lei. A lei, a gente vai ler agora o que ela diz e Deus vai fazer ela se cumprir cabalmente no povo de Israel. Vamos ao texto aqui, ó. Deuteronômio 24, os versos de 1 a 4 diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, não pode chamar ela para se casar novamente, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Ou seja, essa mulher, ela pode, se ela casar com uma pessoa, com o primeiro marido, e esse primeiro marido achar coisa indecente nela e a der carta de divórcio, repudiar ela e der carta de divórcio para ela, nas mãos, ela pode contrair um novo casamento. Se a mesma coisa acontecer com o próximo marido, esse próximo marido pode dar outra carta de divórcio para ela e ela ter outro casamento. O que não pode é que, se essa mulher se tornar livre por causa de uma próxima carta de divórcio ou por causa da morte do marido que tiver com ela, atual, ela não pode voltar para o primeiro marido, porque é a abominação para Deus, porque ela já vai ter sido contaminada. Deus vê dessa forma, irmãos, o relacionamento entre o homem e ele vai estar contaminado. E aí é abominação para Deus a primeira mulher voltar para o primeiro marido. Ou, parafraseando, Israel, que se contaminou com vários deuses, vários ídolos, voltar nesta condição para o primeiro marido. Era abominação para Deus e ainda trazia maldição para a terra ao qual Deus deu de herança. Ou seja, a terra que Deus deu de herança para Israel era a própria nação de Israel, exclusivamente Jerusalém, onde Deus queria fazer a sua casa, a sua morada ali, com os homens. Ali que foi construído o templo para o sacrifício e fazer os rituais da primeira aliança. A terra estaria contaminada. Deus, ele foi aturando isso da casa de Israel, das duas casas, unidas ainda em 12 tribos, até a idolatria de Salomão. Quando Salomão traiu a Deus com os falsos deuses das suas mulheres, das suas mulheres que ele teve, no final da sua vida, Deus, por amor a Davi, dividiu o reino nos dias de Roboão, filho de Salomão. Certo? Depois disso, Deus vai dar a carta de divórcio, né? Ele repudia a casa de Israel dividida, as 10 tribos, joga elas para as nações. A Assíria leva a casa de Israel e a casa de Judá fica, porque Deus tinha uma promessa que ele fez através da boca de Jacó para o seu filho Judá, que o cetro não sairia de Jerusalém até que Siló viesse. Siló é uma tipologia do Filho de Deus. Então, o Filho de Deus teria que vir, porque nasceria da tribo de Judá, teria que nascer ali, na região da Judéia, no sul, para se cumprir a promessa que Jacó, através da boca de Jacó, o Senhor fez para o seu filho, quando ele abençoou todos os 12. Então, irmãos, Deus tinha que cumprir essa promessa e aturou a casa de Judá, a traição de Judá, a infiel Judá, ficou aturando ela até Jesus vir, morrer
ressuscitar e 70 anos depois, o povo de Roma, o Império Romano via através do general Tito entrar ali, destruir tudo e acontecer a segunda diáspora. A primeira diáspora foi no tempo da Babilônia, no tempo antes de Cristo. Foi quando eles ficaram 70 anos na Babilônia, o povo do sul, voltaram e depois saíram novamente e depois disso voltaram para Israel, para Jerusalém, aonde estão até hoje, mas completamente descaracterizados, sem templo, sem nada, porque Deus acabou com tudo e hoje o propósito de Deus é um templo espiritual ao qual somos nós, a casa de Deus. Então, irmãos, tudo isso Deus ficou suportando até jogar tanto a casa de Israel dando carta de divórcio, como a casa de Judá dando carta de divórcio definitivamente 70 anos após a morte e a ressurreição do seu filho, os 70 anos depois. Tá certo? Vamos aos textos aqui que eu vou mostrar para você que Deus não aceitou, porque era a abominação, ele ficou aturando aquilo ali, né? Aquela traição ali das duas casas, até um determinado ponto. E assim a terra já tinha sido contaminada. A terra ao qual Deus escolheu, Jerusalém, Israel, já estava contaminada por causa da abominação, da traição, que ela ia e voltava para Deus. Eles traíam e voltavam para Deus. Traíam e voltavam para Deus. E Deus abominando todas essas coisas até que ele deu a carta de divórcio e repudiou. Lembra da lei. É a abominação para Deus que aquela mulher que ele despojou que ele repudiou e deu carta de divórcio, volte para ele depois de ter tido outros homens. Jeremias 8, 3-9 diz assim: se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas à espera deles como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta, não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira? Ou reterás até o fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldade a mais não poder. Diz mais o Senhor, nos dias do rei Josias: viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda a prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto. Quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Olha a situação, irmãos. Tudo isso aconteceu, era propósito de Deus que isso acontecesse, porque Deus tinha que espalhar Israel pelas nações, mas manteve Judá lá, com ele. Depois, ele nas duas diásporas, ele deu carta de divórcio, pegou ela de volta ali, eles voltaram para Jerusalém, né? Voltaram para Jerusalém depois do cativeiro babilônio, e depois de Cristo, Deus despediu ela de novo, e até então, agora sem templo, sem nada, sem aceitar nada deles, porque agora tudo é através de Cristo, através da segunda aliança. Deus repudiou também e deu carta de divórcio à casa de Judá. Só que agora, irmãos, a terra está poluída, está contaminada por causa de Israel, das duas casas divididas, que prostituíram. A terra está contaminada e Deus precisa restaurar, porque o seu filho,
precisa casar com a noiva. E aí vem o plano maravilhoso do Senhor, que é a restauração desse casamento, por meio da segunda aliança, por meio do seu Espírito, que agora traz as suas leis para serem cravadas nos nossos corações, de carne, não de pedra, conforme Israel, na primeira aliança, e restaurar, por causa do noivo, a noiva. E também, irmãos, sarar a terra de Israel, que é de onde o filho e a noiva, né, o cordeiro, o noivo e a noiva reinarão por 1000 anos. Eu quero mostrar aqui para vocês todas essas coisas acontecendo. Mas o amor que o Senhor tem por esta esposa, né, a humanidade através de Israel e através da sua igreja agora, é um amor eterno. E para poder restaurar o casamento, a aliança, teria que haver morte. Agora eu vou explicar uma coisa para vocês, irmãos. Deus, o amor de Deus, ele tem um limite. E o limite é a sua lei, a sua palavra. Deus não transpassa, ele não ultrapassa a sua palavra por amor a ninguém. Porém, Deus teria que ser superior. Ele não podia passar por cima da lei. Ele tinha que fazer algo superior à lei para poder validar esta mulher voltar para o seu primeiro marido, que no caso é o seu filho Jesus. Como ele faria isso? Ele teria que custar uma vida, e foi a vida do seu filho, o seu filho Jesus. E aí ele é superior à lei. No Éden, irmãos, eu queria fazer esse paralelo. No Éden, quando Deus ele mostra ali o primeiro relacionamento do homem com a mulher, a aliança, que aquilo ali era fundamental. Deus estava querendo construir um conceito de aliança, de matrimônio, de casamento, de constituição de família. Primeira coisa que ele faz, quando ele faz o homem, é tirar do homem a mulher e mostrar que ali é uma carne só. Homem e mulher, cabeça e corpo, Cristo e a igreja, Adão e Eva, no Éden. Ele mostra essa tipologia, ele plasma da terra o homem, sopra o seu espírito dentro do homem e tira da costela do homem, faz o homem adormecer, o primeiro homem, o Adão, adormecer, e da costela dele tira a sua mulher, a sua ajudadora idônea, a sua companheira. E ali, naquele momento, Deus mostra que Adão é o responsável por Eva. E aí acontece a transgressão. A mulher foi enganada pela serpente, trouxe o pecado, comeu do fruto, trouxe para o homem comeu do fruto, e Deus foi cobrar do homem, o responsável pela mulher, o porquê daquilo ter ocorrido. E o homem, o que Adão fala? Foi a mulher que o Senhor me deu. Não assumiu a culpa da mulher. E ali houve a transgressão e a quebra da aliança, do casamento. Cristo e a igreja, mostrando ali que aquele primeiro homem não assumiu a culpa da sua mulher. Aí veio o último Adão, o derradeiro, restaurar todas essas coisas através do seu corpo e do seu sacrifício, que ele assume para si, diferente do primeiro Adão. Ele assume, se torna um com essa humanidade caída, se faz uma só carne com essa humanidade caída e morre, se faz pecado por ela, por nós, no corpo dele, que somos nós. Ali ele assume e traz para si todo o pecado, toda a ira de Deus, ele traz para ele e morre naquele madeiro, nos trazendo a nossa paz de consciência, que foi todo o peso de culpa foi para cima dele, na morte e na crucificação dele. Vamos ao texto aqui, irmãos. E ali ele nos torna amigos de Deus, novas criaturas, prontas para uma nova núpcia. Vamos aos textos aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu pecado,
ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em nós fosse feita a justiça de Deus. Por causa do sacrifício dele, ele se fez pecado por nós, assumiu a nossa transgressão, assumiu a transgressão que nós herdamos do Adão, da transgressão que houve no Éden. Ele assumiu, o último Adão assumiu sobre ele, no corpo dele que somos nós, e levou para o madeiro. E ali morremos, cabeça e corpo. Morremos, ressuscitamos, ele foi a primícia dos que ressuscitaram, e depois nós ressuscitaremos. Ele foi a primazia dos mortos, o cabeça ressuscitou, o corpo ressuscitará também. Mas na pessoa dele, ele já traz esse recado. Corpo, cabeça e corpo ressuscitando, glorificados, imortalizados, nos tornando aceitos para Deus como primícias. Tá certo? Eu vou ler o texto aqui, 2 Coríntios 5, 14 e 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, um morreu, morremos todos. O cabeça morre, o corpo morre junto. O cabeça nos faz livres da lei que evidencia o pecado. Então agora, a lei que evidencia o pecado e a morte dos homens, que faz os homens tropeçarem, não incide mais sobre esta mulher, esta noiva, que era uma prostituta. Agora ela morre, o marido leva, o noivo leva a culpa dela para o madeiro, a torna nova criatura, e a lei de Moisés, da primeira aliança, não incide mais sobre ela, porque ela não está mais viva na carne, mas viva no espírito como uma nova criatura. E agora sim pode haver novas núpcias. O pai, então, foi superior à sua própria lei e pagou um preço altíssimo para resgatar o casamento. Deu a vida do seu primogênito para que a esposa adúltera pudesse morrer, ressuscitar, se tornar nova criatura, e assim a lei mosaica, que só incide sobre vivos na carne, não incidisse sobre uma morta para a lei, e viva pelo Espírito. Romanos 7, versos de 1 a 6 diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ela vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servíamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Esse texto é tremendo, irmãos, e fala tudo o que eu acabei de explicar anteriormente a ler esse texto. A lei de Moisés não incide para os vivos em Cristo Jesus, não incide. Agora, irmãos, que o filho foi para o madeiro e lá aconteceu um paralelo tremendo, idêntico ao que aconteceu no Éden. No madeiro, o filho adormece, assim como Adão adormeceu. O filho é estocado no lado, na costela, assim como o primeiro Adão também foi. Dali
Da costela do primeiro homem, nasceu a sua ajudadora idônea, a sua mulher, o seu corpo, ao qual ele é a cabeça. E daqui, do lado, quando ele é estocado na costela, sai água que lava o corpo imundo de pecado, ao qual ele se fez pecado, que somos nós, aquele corpo somos nós, a representatividade daquele corpo cheio de pecado no corpo de Cristo, que éramos nós, que ele se fez pecado por nós. Ele, quando é estocado ali, sai água que lava e purifica esse corpo. Sangue também sai dali, que é um sangue que purifica esse corpo, que 3 dias depois levanta numa nova condição do mundo dos mortos. Levanta glorificado, lavado, remido e imortalizado, irmãos. O noivo, o cabeça, e o corpo, a noiva, numa nova condição, agora sim, limpa, ataviada, sem mácula e sem contaminação, prontas para uma nova núpcias, diferente da primeira, que é da primeira noiva, a humanidade caída, prostituta, adúltera e adoradora de falsos deuses. Cristo pagou esse preço, diferente do primeiro Adão, que renegou a sua esposa, dizendo: foi essa mulher que tu me deste. O último Adão assumiu o peso de culpa dela, o pecado dela, se fez pecado e morreu no lugar da noiva, para poder fazer essa noiva uma nova mulher e casar com ela. O Senhor Jesus se uniu à humanidade, se fez uma só carne conosco, assumiu os nossos pecados, morreu, ressuscitou e na sua morte nos lavou com água que saiu da estocada que o centurião deu dele no seu lado. E tomou também, e também saiu sangue, que também nos purificou. Efésios 5, 25 a 27, eu vou ler depois do 31 e 32. E aqui mostra o casamento e o mistério que é Cristo e a igreja. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É assim que o Senhor vê a igreja, irmãos. É assim que o Senhor vê a noiva. É assim que o Senhor Jesus espera encontrar a sua esposa. Quando ele morre, ressuscita e olha para o seu corpo, e quando ele sobe ao céu e senta à destra do Pai, e o Pai olha para o Filho e olha para o seu corpo, ele vê Cristo e a igreja e o grande mistério ao qual ele foi o criador desse mistério. Cristo e a igreja num só corpo, unidos, glorificados, colocados nas regiões mais altas das regiões celestiais, à destra de Deus. É assim que o Pai vê a igreja, é assim que o Pai vê no corpo de Cristo, quando ele olha para o seu Filho sentado à sua destra. É tremendo isso, irmãos. Efésios 5, versos 31 e 32 diz assim: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Esse mistério, irmão, envolve a ressurreição, envolve a glorificação, envolve o Filho saindo do céu, deixando pai, deixando mãe e vindo se tornar um com a humanidade, vindo se tornar uma só carne com aquela prostituta, aquela mulher traidora da primeira aliança, para, numa segunda aliança, no seu sangue e no seu corpo, constituir novas núpcias. Tá certo? Mateus 16, versos 18, parte B. Um amor é tão poderoso, irmãos, esse amor é tão ciumento, que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. As portas do mundo dos mortos, ao toque da sétima trombeta, a voz do noivo, não vão conter a noiva.
O amor do Senhor é tão ciumento, é tão forte, que vai arrancar a sua igreja de dentro do mundo dos mortos com mão poderosa para constituir um casamento com ele. Cantares, capítulo 8, versos 5 e 6. Olha o que diz. Como é profético isso e é vindouro. E é lindo. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Põe como selo, põe como lei no seu coração de carne e como marca no seu braço. Tá vendo que a marca de Deus é na fronte e no braço? Coloca isso, minha noiva. Coloca isso, porque o meu amor é mais forte do que a sepultura, é mais duro que a sepultura, é mais duro que a morte. E é como chamas, como labaredas de fogo. Essas labaredas que vão estar nos olhos do Senhor, olhando para a noiva, ardente de amor por ela, ardente de paixão, querendo estar com ela e se tornar um com ela eternamente. É lindo essa história de amor ao qual Cristo, irmãos, através do seu sacrifício, conseguiu restaurar para Deus, o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Apocalipse 19, versos de 7 a 9, dizem assim: alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-lhe de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, irmãos, agora, bem-aventurado aqueles que anseiam pelas bodas do Cordeiro, para o dia do casamento. Enquanto isso não acontece, irmãos, pela fé, sabendo que estamos naquele corpo glorioso, aguardando o dia da redenção, o dia da incorruptibilidade desse corpo corruptível, e aquilo que é mortal se tornar imortal. Enquanto isso não acontece, aguardamos, santificando, lavando as nossas vestes pela água que é a palavra, com atos de justiça, com santidade. Temos que caminhar igual ao nosso Senhor, igual ao nosso noivo. Ele deixou o exemplo para que possamos seguir fazendo de igual forma, até que ele venha. E aí o Espírito e a noiva dizem: vem, noivo amado, amado da nossa alma. E aí casaremos. Bem-aventurados os que tiverem nesse dia para serem constituídos reis e sacerdotes e reinar sobre essa terra, para purificá-la, porque a primeira mulher transgrediu, voltou para o primeiro marido, traindo ele, e contaminou a terra. Lembra que era abominação? Até que ele repudiasse ela e desse carta de divórcio, ela não poderia voltar para o seu primeiro marido, porque era abominação e contaminaria a terra. Quantas vezes Israel traiu e voltou, até que Deus repudiasse ela? A terra foi contaminada. Por isso, a noiva, numa nova forma, em novidade de vida, imortal, junto com o noivo, reinarão sobre a terra, Jerusalém, para purificá-la da imundície da primeira humanidade, daquela humanidade caída, para restaurá-la, porque Deus vai vingar essa terra, vai trazer calamidade sobre essa terra, sobre Israel e Jerusalém especificamente, e Cristo vai reinar de lá com a igreja num novo céu, numa nova terra, ao qual ele e a igreja vão restaurar no milênio. Tá certo, irmãos? E esse assunto vai longe, porque essa história de amor, ela vai durar eternamente. Para os irmãos que estão com a fé esmorecida, irmãos, isso é um bálsamo para os nossos ouvidos, um bálsamo para o nosso coração. Reaviva a nossa fé, fortalece a nossa fé.
Compartilha esse vídeo se foi edificante para você e verifica a inscrição no canal. Tá bom, irmãos? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo estudo. Um abraço. Fiquem na paz.